O sistema financeiro no Brasil é caracterizado por um dos mais elevados graus de oligopolização do mundo. Apenas 5 bancos, 2 estatais, 2 nacionais e um estrangeiro, controlam 87% do fluxo de crédito. Você acha que o ex-presidente Lula, em um eventual terceiro governo, deveria fazer uma reforma desse sistema para acabar ou limitar com os oligopólios, como, por exemplo, fez Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos nos anos 30? Olha, Breno, eu acho que isso deveria estar no programa de governo do presidente Lula, né? Eu volto a dizer aquilo que a presidenta Dilma já iniciou lá em 2013, né? Nós precisamos democratizar o sistema financeiro brasileiro e produzir um processo de inclusão, né? Veja você, não é simples você ter aí quase 50 milhões de brasileiros que não têm acesso a uma conta bancária, não têm acesso a um banco, não têm acesso ao sistema financeiro. Ao mesmo tempo, esse dado que você traz aí, que é um dado real, verdadeiro, ele é estarrecedor, né? Você imagina um país das dimensões do Brasil ter um oligopólio desse, né? Apenas 5 instituições financeiras são responsáveis por 87% das movimentações financeiras feitas no país. E o lucro desses 5 bancos, né, em 2021, ultrapassou a casa dos 5 bilhões de reais. Então, é um lucro exorbitante, né, para um país que tem a pobreza que tem o Brasil, que tem as dificuldades que enfrenta o Brasil nas mais diversas áreas, que poderia ter ações, né, mais efetivas de resolução dos principais problemas de fome e miséria enfrentados pelo país. E o sistema financeiro é um pouco responsável, né, por isto, né, essa concentração que há neste sistema financeiro. Então, eu acho que o presidente Lula, o governo do presidente Lula, o programa de governo do presidente Lula deveria se dedicar um pouco também. O presidente Lula até falou agora há poucos dias aí sobre, né, o compromisso que os banqueiros brasileiros têm aí com a economia, né, uma preocupação demasiado com o mercado, né, essa coisa, como é que o presidente Lula vai atuar na questão do teto de gastos, como vai atuar nas questões relacionadas aí ao mercado financeiro. A grande sabedoria do governo do presidente Lula de 2002 até 2010, Breno, na minha avaliação, foi exatamente a distribuição de renda. Porque a partir do momento que você distribui renda, coloca dinheiro no bolso do trabalhador, dá condições para que o trabalhador possa comprar alimento, para que ele possa viajar, para que ele possa fazer turismo, para que ele possa comprar o seu carrinho, para que ele possa ter lá um pouco mais de condições de comprar, reformar a sua casa, comprar a sua moradia, você movimenta a economia, cria uma bola de neve positiva, um ciclo virtuoso na economia positiva, e com isso todo mundo ganha, inclusive os bancos ganham com isso. Então, há eu diria, uma preocupação exagerada de alguns setores econômicos do Brasil, setor empresarial, industrial, setor empresarial financeiro do Brasil, com questões que não deveriam ser preocupação deles, né? A preocupação do setor industrial do Brasil deveria ser de produzir, de ter uma economia mais pujante, mais em desenvolvimento, em franco crescimento, né, com programas de aceleração desse crescimento, como foi o PAC lá, desenvolvido no governo do presidente Lula, com distribuição de renda para as famílias e para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, com aumento do salário mínimo, né, que significa também aumento de renda e, portanto, de distribuição dessa renda de forma mais equânime no país. Eu agora, esses dias, conversava com um pessoal aí ligado à área de shopping center, Breno, no Brasil, e eles traziam um dado interessante. Eles dizem que há um crescimento do consumo no Brasil nesse último período, logo pós-pandemia, mas o que nós estamos observando é o seguinte, é que os ricos estão consumindo mais, portanto, estão com mais renda, e os pobres estão consumindo menos, então estão, portanto, com menos renda, né, e com menos capacidade de consumo.
que isso é, na verdade, a consolidação daquilo que nós estamos enxergando na prática, né? A própria pandemia, com esse governo que nós temos hoje no Brasil, ela acabou criando um distanciamento maior entre os pobres, entre os mais pobres e os mais ricos. Os mais ricos acabaram ficando mais ricos ainda, acumulando mais riqueza, né, porque acabaram criando outros mecanismos de acúmulo dessas riquezas, através, inclusive, da própria evolução aí das vendas pela internet, do comércio online, e os pobres, com a inflação, com a perda do emprego, né, com a diminuição da sua renda e do seu salário, né, acabaram diminuindo a sua capacidade. Agora, mas especificamente, Marco, o que fazer com os oligopólios financeiros? Como desmontar o sistema oligopolizado? Porque o Stiglitz, o Prêmio Nobel de Economia, ele foi taxativo. País em desenvolvimento tem que estatizar o sistema financeiro nacional. Outros propõem medidas de outro tipo. Como desmontar os oligopólios financeiros? Eu acho que tem que reforçar essa coisa de estatizar os bancos. Eu acho que nós já superamos isso em alguma medida e nós não vamos voltar a uma estrutura no mundo, não é no Brasil especificamente, Breno, de você ter uma estrutura completamente estatal. Está aí exemplos que nós temos aqui no Brasil, né, de que essa coisa não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Eu acho que você precisa fortalecer as alternativas e dar democratizar o sistema financeiro, né? E criar regras mais flexíveis de funcionamento do sistema financeiro para instituições como fintechs, por exemplo. Né? Você precisa estimular isso. Quanto mais gente tiver no mercado, quanto mais competitivo este mercado for, né, mais você estará enfrentando esta concentração. E talvez criar regras, inclusive, para não permitir que haja isso que está acontecendo agora. Quer dizer, o sistema financeiro ele se retroalimenta da própria estrutura, da própria realidade. Né? Aquilo que nós estávamos colocando aqui anteriormente, Breno, os bancos tradicionais estão comprando as fintechs. Nós precisamos impedir isso. Claro. Né? Uma nova etapa de oligopolização. Exatamente. Nós temos que impedir isso. Nós temos que ter regra para não permitir que isto efetivamente aconteça. Então. E a outra questão que eu acho que é muito importante é essa coisa da taxa de juros, né, Breno? Isso tem um impacto enorme na economia, né? E na rentabilidade, inclusive, desses bancos e na garantia desses oligopólios. É aí que o setor se sustenta, né? Mas quando o governo não consegue controlar isto, né, perde a mão no controle disto, e esses governos liberais eles não controlam, eles não têm essa preocupação, né? Eles não têm esta questão como fundamento essencial da construção das suas políticas, são liberais, é por isso mesmo, né? Deixa que o mercado se autorregule, que o mercado tome todas as decisões. O que acontece é exatamente isso, né? Você tem taxas de juros exorbitantes, o cara pratica a taxa que ele bem quer, que ele bem entende, não há concorrência real, né, neste mercado, há sim oligopólio, portanto, há ajuste de preços praticado pelo próprio mercado, que se autorregula, né, e o Estado perde o seu papel. Então, o governo precisa estar presente nisso, né, ter papel, regular, disputar o mercado, liberar o mercado, democratizar o mercado, incentivar novas estruturas de funcionamento que possam se aproximar mais e facilitar a vida do cidadão comum para que ele tenha acesso ao mercado financeiro, inclusive ao mercado de crédito, incentivar o juro baixo para as pequenas, médias e microempresas, para as cooperativas, né, para os movimentos, né, da população e da sociedade. Esta deve ser, na minha avaliação, a preocupação principal e central de um governo popular e tal, que deve ser capitaneado aí pelo presidente Lula no próximo período.